Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Letícia Versosa e esta é a sétima temporada do podcast do Em Respeito a Mim Mesma. Aqui, nesta sétima temporada, eu irei falar sobre as paixões do Eneagrama, que elas também podem ser conhecidas como os pecados ou os vícios emocionais de cada uma das mulheres do Eneagrama. E, para explicar a você sobre as paixões, eu acho importante eu falar que o Eneagrama ele tem origem nos atributos divinos. E estes atributos divinos são a mesma origem dos pecados capitais. Eles são conhecidos também, tá? Os atributos divinos aqui no Eneagrama, eles são conhecidos também como virtudes. E as virtudes são exatamente o tema do Gestar e Parir, tá? Que é o programa de integração para você dar à luz a uma nova versão de si. E lá no Gestar e Parir eu trabalho a integração de cada uma das virtudes de cada uma das mulheres para que você seja uma mulher mais inteira. Então vamos lá. Porém, as virtudes, elas são reconhecidas em cada mulher quando elas estão em seus níveis mais altos de consciência, tá? Quando esta mulher já tomou consciência do seu caminho de desenvolvimento, já aprendeu bastante sobre os seus mecanismos automáticos de funcionamento, né? E já pegou e já está olhando e já está cuidando dessas questões. Então, elas já estão mais próximas lá da fonte essencial, tá bom? E a distorção dessas virtudes, né, quando a mulher está funcionando ainda em um piloto automático, quando ela ainda não tem tanta consciência dos seus mecanismos, tá? Então, essa virtude vira uma distorção e a mulher começa a refletir a máscara da personalidade dela, tá? Que é a nossa forma mais humana de viver mesmo, tá? Que é quando a gente está ali, né, vivendo o nosso dia a dia sem parar para se olhar, sem parar para se investigar, tá? Então a gente está ali funcionando em níveis médios e baixos de consciência, tá? E é aí que esta distorção desta virtude se torna a paixão ou pecado do Eneagrama. E inclusive, por ter a mesma origem lá dos pecados capitais, é que as paixões possuem o seu mesmo nome, tá? Elas são conhecidas pela mesma nomenclatura dos pecados capitais, tá? Que é ira, orgulho, inveja, avareza, gula, luxúria e preguiça. E no eneagrama ainda tem a vergonha, que é a paixão lá do tipo 3, e o medo, que é a paixão do tipo 6, tá? Importante, as paixões, elas não devem ser entendidas em sua forma literal, como estão no dicionário, ou como a gente vê, tá, aqui no nosso dia a dia, na nossa forma humana de viver. Não é sobre isso, tá? As paixões, elas precisam ser entendidas dentro do contexto do eneagrama e da história de vida de cada mulher, que é o que eu estou trazendo aqui em cada um dos episódios desta sétima temporada. Outra coisa importante, o processo evolutivo com o eneagrama começa em compreender como a sua paixão age na sua vida, né? Porque muitas vezes, quase sempre, ela está ainda inconsciente agindo em você, tá? Então é compreender como ela age na sua vida, pegar o seu caminho de desenvolvimento, né? Entender o que que você pode fazer para minimizar a ação da paixão na sua vida e ir em direção à virtude, tá? Em direção à sua virtude. O eneagrama sugere que você use lá, né, o caminho das flechas para você ir se desenvolvendo, né, e ir subindo os níveis de consciência para estar mais próxima à sua virtude. Tudo bem? Então vamos lá. A paixão emocional da mulher 2 é o orgulho. O orgulho é a paixão do mulher 2. E essa é a motivação emocional específica dessa mulher. O que isso quer dizer? Que emocionalmente o que motiva essa mulher a agir, a forma
com a qual ela age é o contato, né, com esse orgulho, com esse ciclo de orgulho, que é de inflação do ego e deflação do ego, que é o que a gente vai falar aqui, tá bom? O orgulho, como uma paixão do eneagrama, ele não significa um sentimento saudável e positivo que nos envolve quando a gente se orgulha de algo que a gente fez bem feito, né? Ah, nossa, eu tô super orgulhosa de mim porque eu conquistei tal coisa. Não é isso, tá? Aqui no eneagrama, ele é o falso orgulho da supervalorização, tá? Como ele é conhecido aqui, como ele é conhecido também lá dentro dos 7 pecados capitais. Naranjo, que é o criador do Eneagrama das Personalidades, ele descreve o orgulho como uma paixão pelo engrandecimento da sua autoimagem, como a necessidade inconsciente de se encher de orgulho para que se possa corresponder exatamente ao que as outras pessoas querem ou as coisas que elas precisam, né? Então, assim, eu inflo a mim, eu inflo o meu ego quando eu estou atendendo às necessidades dos outros, quando estou atendendo ao que os outros precisam. O orgulho está na autovalorização e no investimento de energia em como eu gostaria de me ver, tá? Então, aquilo que a nossa autoimagem idealiza, e não em como eu efetivamente sou de fato, tá? E se você é uma mulher 2, talvez seja bem difícil você perceber o orgulho em si mesma quando você inicia esse seu processo de autoconhecimento, tá? E também pode ser difícil para você, que ainda conhece pouco o eneagrama, ter a consciência de que o sistema do orgulho, ele caminha, né, em 2 direções, que foi a que eu falei no início, tá? Que é a direção da inflação do ego, né, quando o seu ego se infla, e da deflação do ego, que é quando ele esvazia, tá? É bastante frequente que a mulher 2 esteja mais consciente da sua sensação de insegurança e da sua necessidade de querer aprovação, tá? E também de nunca receber o suficiente. E também é bastante comum que ela esteja menos consciente, muito menos consciente, do como ela engrandece a sua autoimagem ou como ela assume mais do que ela consegue gerenciar, tá? Então, assim, é comum que ela esteja mais consciente dessa insegurança, dessa necessidade dela querer aprovação, né? E de nunca. E reconhecer também que ela tem a sensação de que nunca recebe o suficiente, porém, é menos comum ela perceber o quanto a autoimagem dela cresce quando ela entra em contato com esse orgulho, ou quando ela assume mais do que ela consegue dar conta, tá? Olhando para esse engrandecimento do orgulho, para o seu aspecto inflado, a mulher 2 se orgulha de si quando ela acredita que é capaz de atender às necessidades de todos. E, consequentemente, ela assume cada vez mais a responsabilidade de fazer os outros felizes, ainda que ela esteja sobrecarregada ou exausta. Essa mulher, ela tende a pensar assim: é mais fácil fazer mais do que eu decepcionar os outros falando que eu não dou conta, dizendo para eles um não, tá? E então ela constrói a autoconfiança dela, dizendo para ela mesma que ela consegue satisfazer muitas necessidades, embora estas necessidades não sejam as necessidades dela própria, tá? Inclusive as necessidades dela própria, frequentemente ela ignora. É também possível que a mulher 2 reconheça o orgulho que está implícito na sensação de poder que toma conta dela quando ela entra em contato com a sua capacidade imaginária de satisfazer, desculpa, as necessidades de todos, tá? E o orgulho também aparece quando a mulher 2 entra em contato com uma sensação de superioridade que existe por ela não ter necessidades. No caso, né, por não ter as necessidades conscientes, porque como humanos, todos nós temos sim necessidades a serem satisfeitas.
E assim, o orgulho dessa mulher se manifesta como uma sensação de poder em sua independência, na fantasia de que ela não precisa depender das pessoas que ela manipulou para que dependessem delas, tá? E aí ela fica nessa inflação do orgulho. E aí, quando ela está orgulhosamente inflada, ela se vê como super competente, pronta e disposta a lidar com qualquer coisa. E essa visão, que é inspirada pelo orgulho da imprescindibilidade, né, que é ela precisar, de todos precisarem dela, reflete a estratégia de sobrevivência, de precisar ser mais do que ela é, para compensar o medo de que ela realmente seja menos do que o que os outros veem nela, tá? Então, a tendência da mulher 2 é engrandecer a sua autoimagem como uma fantasia de atratividade ou de ser imprescindível, acaba se transformando em uma realidade não condizente com esta falsa e aumentada percepção da sua própria identidade. Porém, como tudo que sobe, desce, essa mulher 2 também acessa a deflação da sua personalidade, né, ela também acessa esse lugar onde a personalidade dela vai murchando. E aí, ela acessa uma imagem desvalorizada de si, como se ela fosse uma mulher falha demais e totalmente inadequada, ou ainda, como se ela fosse pouco atraente aos olhos dos outros. Quando a crítica, quando a rejeição, quando a exposição ou fracasso esvaziam a postura orgulhosa e inflada da mulher 2, talvez ela se sinta constrangida por, em algum momento, ter festejado uma versão pomposa ou melhorada de si mesma. Em uma mulher 2 que ainda não acessa níveis mais altos de de consciência, ela pode acabar reprimindo esta sensação e acabar voltando a alimentar o seu ciclo do orgulho. E ela, que estava vivendo a deflação desse orgulho, inicia um novo ciclo, voltando a inflá-lo em seu conhecido caminho de tornar-se uma mulher imprescindível. Mulheres, se você gostou deste podcast, eu peço que você me envie uma mensagem inbox, né, lá no meu Instagram, para eu saber que você está curtindo. E peço também para que você divulgue ele a outras mulheres, tá bom? Porque eu acredito que um mundo melhor se faz com pessoas mais conscientes. Te agradeço e até semana que vem.